Muitas pessoas têm nos enviado perguntas sobre o implante dentário, afinal é algo que, apesar de fazer um bem enorme para a saúde bucal das pessoas, ainda causa um pouco de medo, de dúvida. Por isso, doutor Edson está aqui com a gente. Edson está aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Rose. Boa tarde. Para tirar todas essas nossas dúvidas, né? Porque a gente conversa e nunca esgota, né? Sempre, sempre. E as dúvidas repetem, elas são muito parecidas, isso é interessante. Às vezes a dúvida que a gente vai falar agora é de dezenas de pessoas que estão Não em é casa só hoje. de uma pessoa, né? Exatamente. A maior preocupação hoje, muitas vezes, a pessoa, por mais que ela está precisando de implante, que às vezes é a melhor idade, as pessoas ainda estão ativas, Sim. né? Elas voltam no mercado de trabalho. Após a colocação do implante, as pessoas têm muita dúvida assim, quando que elas podem voltar a ter suas atividades normais? Não só voltar ao trabalho, mas as suas funções, assim, de poder comer sem medo. Vida normal, né, Rose? O que a gente sempre fala, o pós-operatório vai ser dependendo do tamanho da cirurgia, mas vamos pensar num paciente a fazer 1 ou 2 implantes, cirurgia pequena. A gente vai sempre programar de acordo com que ele possa fazer, de preferência, Rose, 1 dia de repouso. Esse repouso significa não andar muito, não falar muito, não ficar no sol, fazer compressas frias. Pode acontecer de sangrar? Pode acontecer de sangrar, pode Dependendo da acontecer de pessoa. inchar, pode acontecer de ficar roxinho, isso aparece lá por 3º, 4º dia. Isso depende não só do número de implantes, mas também de cada pessoa, né? A idade é um fator que influencia. Pacientes acima de 70, 80 anos ficam roxos com mais facilidade, mas isso é muito variável. Eu até estava conversando esses dias, não sei com quem que foi, que disse que demorou para fazer e depois a gengiva já estava muito porosa, que a gente fala. É uma pessoa já de idade. Ela falou, eu demorei muito para fazer. Ah, não, depois ela teve câncer. Ela demorou para fazer, se recuperou e depois para fazer. Influencia mesmo essa doença na gengiva? É que, assim, o câncer em si, se foi feito cirurgia, ele pode atrapalhar muito, né? O médico vai lá, remove o problema e ele pode tirar, às vezes, estruturas que seriam sadias, né? Mas, enfim, o que essa pessoa também deve estar querendo dizer é o famoso que a gengiva murchou um pouquinho. A gengiva, na verdade, ela acompanha o que está embaixo dela, que é a estrutura óssea. Porque o câncer foi em outra região, no útero, né? Tudo, mas ela sentiu que ficou muito porosa. Isso aí, o maior fator, Rose, é o tempo que ela ficou sem raízes dentárias, o tempo que ela ficou desde as extrações. Mas, assim, fazer químio, radioterapia influencia também antes? A quimioterapia, ela baixa a imunidade, então se o paciente está em tratamento, a gente tem que conversar com o médico oncologista e saber se é o melhor momento para fazer ou se essa quimio vai ser só por um período, a gente aguarda. Radioterapia, se for em cabeça e pescoço, câncer em região de tireoide, enfim, região de cabeça e pescoço, eu preciso conversar com o oncologista e com o médico que fez a radioterapia, porque tem casos que a gente tem que esperar um tempo maior para poder fazer. Tempo maior. Tá, e quando os casos que são próteses, que a pessoa não instala no mesmo dia, né? Ninguém gosta de ficar sem dente, né? Sim, sem dúvida. E o que o paciente usa daí quando não é instalado no mesmo dia? Imagina que o tratamento não vai ser aquele tratamento rápido, de 1 semana, Rosa. A gente vai, antes da cirurgia, antes de colocar o implante na pessoa, fazer um molde e fazer um provisório, para que essa pessoa saia do consultório, saia da clínica com um dente. Ela não vai sair sorrindo, tampando a boca ou sair com uma máscara, enfim. A pessoa vai ter o que usar enquanto aquele implante cicatriza. Então, nesses casos, é só a gente fazer um provisório que é muito rápido e fácil. Ah, o provisório. Então não sai com um buraquinho ali. Imagina uma região estética, uma pessoa que sorri e seria um dente aqui na região anterior, a pessoa ficaria com muita vergonha, não conseguiria trabalhar, não conseguiria conviver. Então, antes disso, é feito um provisório. Depois que você fez o implante, tá, passou o tempo, você consegue comer e mastigar com a mesma força dos dentes da gente? Tipo, ir numa churrascaria e comer sem medo uma carne, né? A gente dá muito exemplo da maçã, né? Porque a maçã é uma fruta mais durinha. É similar? Rose, a pessoa que perdeu o dente, perdeu a raiz, foi feita extração e agora vai colocar o implante. Cicatrizou esse implante, instalou o dente fixo, ela vai morder o que ela quiser. Pessoas nos perguntam, depende do tratamento, né? Mas em média a gente vai ter que esperar, mesmo que o dente já esteja instalado, para ele fazer força 100%, geralmente a partir de 90 a 120 dias, 3 a 4 meses. Mas esse implante ele vai durar o resto da vida. Então, perguntas que a pessoa faz, você vai poder morder torresmo, amendoim, chupacana, o que quiser, Rose, vai ser um dente... E quando às vezes mastiga uma azeitona, não tem perigo de quebrar implante, como às vezes quebra o dente? Olha, Rose, tem pessoas que conseguem quebrar porcelana, conseguem quebrar dente natural, mas isso porque faz força em excesso, mas o implante em si não vai fraturar, com certeza não. O implante não fratura, não fratura como um dente... É natural. Só que isso que eu falo, eu vou engajar já nessa pergunta. Isso se cuidar dos implantes, né? Porque sim. também não é porque falou, eu fiz implante, eu não preciso mais cuidar, não preciso mais passar fio, não preciso mais escovar não, né? Mas, fio dental, flúor, essas coisas todas, bochecho, cuidados normais. Vida normal, Rose. Vai escovar os dentes de forma normal,
após as refeições, todos os dias, vida normal. E uma vez por ano, a gente fala que gosta de ver o paciente. Eu sempre falo para os pacientes da clínica, vão lá falar um oi para mim. Por quê? É uma revisão sem compromisso. Porque se a gente avalia, não tem sinal nenhum inflamatório, não tem acúmulo de resíduo, nada, a gente não precisa fazer absolutamente nada. É normal, uma vez por ano, a gente pensar numa limpeza simples. Assim como fazia a limpeza quando tinha os dentes. Então, só que, por exemplo, quando eu faço aquela limpeza para tirar tártaro, que muita gente tem excesso de tártaro, no implante, a pessoa que tinha nos dentes normais, pode dar esse tártaro no Pode implante? acumular nos dentes que estão em cima do implante, mas aí, se a gente faz a revisão e detecta isso, a gente faz uma limpeza e elimina. Mas então pode acontecer se a pessoa tem essa habilidade. É que assim, Rose, eu já tive pacientes até que fizeram implante e falaram, nossa, doutor, que bom, agora não preciso mais escovar, né? Desse jeito. Então, Jura que falaram? O ser humano é um pouquinho complicado. Agora, é uma vida normal, a gente vai escovar os dentes normalmente e fazer as limpezas de forma normal. Às vezes a pessoa faz, por exemplo, coloca silicone no seio, prótese mamária, dali um tempo, às vezes tem que trocar. No caso do implante dentário, feito uma vez, com o passar dos anos, se fez com 40 anos e vai viver lá com os seus 80, passou 40 anos, cuidou direitinho dessa prótese, ela vai ter que trocar depois. Rose, o implante ele tem duas etapas. A etapa do implante em si, que é o pininho que fica lá dentro, como se fosse a raiz do dente. E a etapa dos dentes que ficam fixos. O pininho ou implante ele é feito para durar o resto da vida. Ah, mas o paciente tem 21 anos, caiu de bicicleta, fraturou, perdeu um dente. Vai fazer implante e esse implante vai durar o resto da vida. Eu não vou te dizer que a porcelana que vai em cima do implante vai durar 60 anos. Também ela pode ter desgaste ao longo dos anos, mas se, vamos pensar que passou aí 3, 4 décadas, 30, 40 anos, o paciente queira mudar aquele dente. Simplesmente é desparafusado a porcelana, molda e faz outra. Não se mexe no implante. É só não chegar igual o seu irmão contou a história que chegou uma senhorinha de quase 80 anos e que queria ficar com muito branco. Tem paciente que exagera e que é um dente branquíssimo. Tipo isso fica Adriane Galisteu, feio, né? Que fica que nem condiz também com a idade. Porque, de qualquer maneira, a gente, como os cabelos vão ficando branco, tudo, os dentes também vão amarelando. Eles tendem a ficar amarelados, acinzentados, eles têm tonalidades. Então, se uma pessoa quer um dente extremamente branco, um branco gelo, assim, isso não é harmônico, isso fica feio. Não interessa se tem 40, 50, 80 anos. Então, a gente tem que fazer de acordo com a cor da pele da pessoa, de acordo com o seu rosto. O sorriso tem que ser harmônico, senão fica feio. Senão fica feio, né? Não. Se uma pessoa está com 75 anos, você com aquele dente assim que chega até brilhar. Assim. É igual um jovem que exagera no clareamento. Clareamento, aquele gelzinho que remove aquelas sujidades do dente. A pessoa se exagerar, Rose, fica feio, fica muito claro, muito exagerado. Assim. Qualquer pessoa que olha fala, nossa, alguma coisa está errada. Então a gente tem que fazer de acordo com o bom senso. E se ficar muito branco, faz mal para o dente ou só questão da estética? Não, só atrapalha em relação à estética mesmo. Só em relação à estética, né? Não tem esse problema... Não vai fragilizar o dente, nada disso, mas esteticamente não fica agradável. Não fica agradável, né? E acontecido de algum... vai ficar para a próxima, tá vendo? Sempre tem muita pergunta, mas a gente tem que ir embora. Sem problema, a gente volta com prazer. Obrigada pela sua presença. Obrigado, tá? Rose, boa tarde.